Pamela, mas qual temperamento combina mais com o meu? Ah, eu sou fleumático ou eu sou colérico. Qual seria o temperamento que mais combina comigo? Qual seria o temperamento que seria mais fácil para convivência? Eu não vou te dar essa resposta. Você vai pegar essa resposta depois que eu te falar essas coisas. Você vai chegar na sua conclusão de qual é o temperamento que mais combina com você. Para a gente entender qual melhor seria o temperamento que melhor combinaria com o nosso. Primeiro a gente precisa entender que o temperamento é diferente da nossa personalidade. Então o nosso temperamento é como se ele fosse a nossa estrutura. Olha que legal, a nossa estrutura mineral. Vou até mostrar aqui para ilustrar bem. Vou virar a câmera para vocês verem. Peraí. Aqui. Tá vendo? É como... Veio até a calhar a explicação de hoje. Olha que maravilha. É como se o solo, né? Esse solo aqui, ele fosse o nosso temperamento. É a nossa estrutura mineral. Então, a gente nasce com um temperamento, a gente nasce com o nosso temperamento e ele não muda. Ele é sempre assim, estável. Mas a nossa personalidade é a nossa estrutura vegetal. É como se fosse o quê? A árvore. Então, a estrutura mineral, o nosso solo, o nosso temperamento, ele não muda. Ele não se altera. O que é alterado é o quê? É a nossa árvore, que deve dar frutos. É ela que deve ser cuidada. Para quê? Para que ela dê bons frutos. Para que ela não tenha nenhuma peste, né? Para que nela não tenha nada que vá atrapalhar o bom desenvolvimento dela e dos seus frutos. Tá certo? Então vou virar aqui para mim agora. Pra gente continuar. Que ótima ilustração, né? Ilustração aqui ao vivo, que maravilha. Que bom que eu escolhi aqui fora para falar com vocês. Pensando assim, se o solo é né? Que é o nosso temperamento, ele não muda, ele não se altera, ele permanece o mesmo até o dia da nossa morte. E a nossa árvore, que é a nossa personalidade, é ela que deve deve crescer, é ela que deve dar frutos, é ela que deve se modificar. Então, é muito importante que ela seja trabalhada. É a personalidade que tem que ser amadurecida. O temperamento não muda. A personalidade muda. A personalidade fica forte. A personalidade se desenvolve. Com esse pensamento, qual é o temperamento que mais combina com o seu? Não importa. O temperamento da outra pessoa, do seu cônjuge, do seu namorado, da sua namorada, do seu noivo, da sua noiva, ele é indiferente. Ele não é um ponto determinante no relacionamento de vocês, mas sim a personalidade. Então a gente não tem que buscar, né, se você é uma pessoa solteira. Porque uma pessoa que tá namorando, às vezes as pessoas se confundem. Uma pessoa que tá namorando e uma pessoa que é noiva, ela ainda é solteira, né? O seu estado civil é de solteiro. Quando você vai lá fazer algum registro ou alguma coisa e você é noivo ou você é namorado, você ainda é solteiro. Casado, que você muda o seu status. Eu não estou dizendo em questão de comportamento, tá? Eu vou me comportar como uma pessoa solteira. Não. Eu só estou dizendo que quando a gente ainda é namorado e a gente ainda é noivo, nós somos solteiros. A gente ainda está em tempo de escolher. A gente ainda está em tempo de decidir se a gente realmente quer aquela pessoa, a gente quer aquele relacionamento pro resto das nossas vidas. Só fazendo um parêntese aqui, tá, gente? Que eu acho que é muito importante, vale lembrar, vale ressaltar e vale explicar para algumas pessoas que não sabem. Quando você é namorado, você ainda está na etapa do namoro e você está na etapa do noivado e você se comporta como uma pessoa casada, isso traz muitos problemas para o seu relacionamento. Namorado não é marido, namorada não é esposa. Né? O noivo já é um passo, mas ainda não é. Ainda há coisas que precisam estar, cada coisa em seu lugar. Precisa haver um limite, uma delimitação de comportamentos,
né, de posturas. Então, muitas vezes as pessoas ficam presas a relacionamentos, a namoros, né, que não são bons, que ninguém tá feliz ali naquele relacionamento, ou que a pessoa tá se sentindo presa, ou não é um bom relacionamento, mas a pessoa se sente presa porque na mente dela é como se ela fosse casada, mas você não é. Namorado não é marido, namorada não é esposa. Então, eu só abri um parênteses aqui, né, para dizer que se você ainda está solteiro, então se você não tem namorado nem namorada, você não tem noivo nem noiva, né, ou se você tem namorado, ou se você tem noivo, você ainda é solteiro. Você não tem que levar o temperamento em consideração na hora de decidir se você quer ou não casar com aquela pessoa, se você quer ou não ficar com aquela pessoa. Não é o temperamento que tem que ser levado em consideração, mas é o quê? Vou olhar para o outro e vou dizer se eu quero ou não, né, permanecer naquele relacionamento. Qual é o fator determinante? É o temperamento? Não. É o quê? A personalidade. Então, a gente tem que saber se aquela personalidade, se a pessoa tem uma personalidade madura. Quando eu vou decidir se eu quero aquela pessoa para minha vida, é a personalidade. Isso, eu vou olhar para ela e eu vou falar assim, cara, né? Todos nós temos defeitos, mas pô, essa pessoa, ela tá buscando o desenvolvimento, ela tem uma personalidade, não tem atitudes imaturas, lógico que todo mundo tem, né, na sua devida proporção, mas no geral, na maior parte das vezes, a pessoa é uma pessoa madura, é uma pessoa que se comporta como um homem, como uma mulher, né, não como um menino, como um moleque, ou como uma menininha, filhinho da mamãe e do papai, né, achando que todo mundo tem que tratar ela como uma princesinha, né, o mundo lhe deve tudo, e deve tapete vermelho. Então, é isso. Então, quando você pensar, quando alguém te perguntar, quando você for levar em consideração, não é o temperamento, é a personalidade. Você vai analisar a personalidade daquela pessoa. Se ela é madura ou não, se ela busca o amadurecimento ou não. Samela, já casei. Casei e vi que ele não é maduro, ela não é madura. O que eu faço? Separo? Não. Vai ficar casado com ela e você vai amadurecer. Porque se você casou com ela e você não percebeu que ela não era madura, é porque você também não era. Ou você também não é. Então, você vai buscar o seu amadurecimento, você vai buscar o amadurecimento da sua personalidade. E assim, com sorte, você vai conseguir influenciar a outra pessoa.